Boa noite a todos. Primeiramente, muito obrigado, Gabi e Rodrigo, por estar aqui. Eu sou o Fernando Hernandes, sou o host do podcast Compartilhando Sites e gostaria, com muita honra e muito prazer, receber aqui Gabi e Rodrigo. Então, primeiramente, muito obrigado por toparem tirar um pouquinho do tempo de vocês para compartilhar aqui o conhecimento de vocês. Eu que agradeço o convite. Obrigada por estar aqui, Fernando. Obrigada por essa oportunidade. Muito obrigado, Fernando. É um prazer estar aqui. Espero que seja legal o conteúdo para o pessoal. Então, apresentando primeiramente a Gabriele, ela é formada em Publicidade e Propaganda, ela é pós-graduanda em Análise do Consumo e mestre em Comportamento do Consumidor e especialista na construção de operações de marketing, vendas e CS no segmento educacional. Ela vai falar um pouco sobre como o RevOps revela oportunidades de venda ao longo de toda a jornada do aluno, trazendo à tona a chamada demanda invisível. Então, vamos começar aqui pela Gabi, mas antes disso também apresentar quem é o Rodrigo Fragoso. Ele que é empreendedor, é head de RevOps no Esquilo. Hoje ele lidera a estruturação da operação de receita para apoiar a expansão internacional da empresa. E ele vai compartilhar com a gente como a inteligência artificial está sendo incorporada à estratégia de RevOps no Esquilo, deixando de ser um conjunto de iniciativas isoladas para se tornar um diferencial competitivo. Então, Gabi, o show é seu, mas antes aqui, estou vendo o pessoal mandando ali mensagens. Por favor, gente, fiquem à vontade para mandar dúvidas, mandar salve, comentar, interagir aqui com a gente. A ideia é isso. Então, aqui, o Leonardo Binda já mandou um bora, Rodrigo. O André mandou aqui excelentes profissionais, Mariana Fragoso também já está aqui batendo palma. Então, gente, por favor, interagem, fiquem à vontade, viu? A ideia é que seja algo bem interativo, bem legal e que todos aqui aproveitem bastante. Gabi, vai lá que o show é seu. Bom, primeiro, boa noite a todos e todas. Obrigada pela introdução, Fernando. Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre essa área de RevOps dentro do segmento educacional. O segmento educacional não é um segmento muito explorado, então, por isso que eu escolhi essa área, e é uma área que eu estou atuando hoje em dia, né? Atualmente eu estou dentro de uma instituição de ensino, então vou contar um pouco do meu processo também, trazer um pouco dos exemplos de onde eu estou. Bom, antes de tudo, quem sou eu na fila do pão, né? Então, o Fernando me apresentou rapidamente, eu sou formada em Publicidade e Propaganda, sou pós-graduada em Análise do Consumo, sou mestra em Comportamento do Consumidor também, estudo na parte do mestrado, estudo uma parte mais voltada para gênero, mas o meu trabalho mesmo é com receita. Para além aí do profissional, eu sou paraense, nascida em Belém do Pará, atualmente eu moro em Brasília, sou casada com um paulistano, então você vê que não tem muito nexo ali. Sou mãe de pet, sou mãe do Chico Sainz e do Zé Cabaleiro, meus dois cachorrinhos. E nas horas vagas também ando de skate aí, leio livro, tenho outras faces que não só a profissional, né, gente? Então, queria abrir um pouquinho dessa outra frente aí para vocês. Bom, entrando realmente no tema que eu vim falar, quando a gente fala de instituição de ensino superior, né, que é essa sigla IES, a gente tem alguns problemas em comum, que quando você está estudando em uma, ou quando você está atendendo alguma, ou quando você está trabalhando dentro de uma, você vai ver que muitas vezes esses problemas são similares. A demanda que vem só de marketing, então marketing é a única fonte de leads, é o único gerador de demanda dentro de toda a perspectiva de receita. O comercial, que ele está ali só para tirar dúvida dos candidatos. Que dia que são as aulas? Qual é o horário das aulas? O time de atendimento, que depois que você vira um aluno, você está dentro da instituição, o time de atendimento, que ele está ali também cheio de demanda de tem que enviar diploma, tem que orientar os alunos de qual que é a sala de aula. Ou a parte do conteúdo, né? Que vou fazer um conteúdo de excelência, porque é isso que meu público quer. Meu público quer um conteúdo de excelência. Ok, mas quais são as consequências desses problemas que eu apresentei aqui? Quais são... o que gera? Qual é o resultado disso tudo? Bom, primeiro, uma performance baixa do time comercial. O time comercial que tira dúvidas
ele provavelmente vai ter uma taxa de conversão mais baixa, porque ele vai depender do interesse do outro lado. Ele não está gerando interesse, ele está sendo passivo e não ativo. A baixa fidelização dos alunos, porque se o time de atendimento ele está ali só resolvendo problemas dentro da instituição, que dia que são as aulas, qual que é a minha sala aqui dentro, pode emitir meu diploma? Então, você tem uma alta demanda ali, mas não tem um time de atendimento ativo, né? Uma baixa integração entre os times, quando o time de produto, que eu chamo de time de produto, mas é o time acadêmico, que é um time que ele está ali para criar os cursos, seja de graduação, de pós-graduação, ele estabelece quais são as ementas, os professores, etc. Ele está pensando no melhor conteúdo, claro, e ele está fazendo o trabalho dele. Mas ele, ao fazer isso, ele está de acordo com o time de captação, com o time de marketing, de comercial? E aí, com isso, a gente tem um funil totalmente inchado, né? Totalmente inflado. Então, ali em cima tem muitos leads, ali embaixo poucas vendas e menos ainda que o time de atendimento trouxe. Veja que eu estou falando do time de atendimento, não estou nem falando de CS. E assim, eu queria mostrar o tanto que isso é comum. Fernando e Rodrigo, não sei se vocês fizeram graduação em instituições de ensino privada ou pública, mas com certeza vocês, em algum momento da jornada de vocês, fizeram algum curso, seja de curta duração ou curso de pós em alguma instituição de ensino privada. Queria perguntar para vocês, quantas vezes o time de atendimento falou com vocês depois do curso? Por enquanto, depois do curso. Nunca. Eu também tô tentando puxar aqui, mas não me vem nada, não. E durante o curso? Eles ajudaram vocês durante o curso? Não. Eu também estou na mesma do Rodrigo aqui. Não lembro de me ajudarem também, de perguntarem se precisa de ajuda, né? Vocês veem no que máximo, sim. o NPSzinho no final ali, talvez, né? Acabou o curso. No máximo. E tá indo muito ainda, né? Então já tá fazendo uma coisa inovadora, pelo menos perguntando para o cliente se ele gostou ou não. E ainda cai no spam, né? Não cai no e-mail principal. E minha última pergunta. Beleza, nunca falaram com vocês, nunca acompanharam a jornada de vocês. Vocês compraram outras vezes nesses locais? Não, e também não teria interesse, assim, pelo menos nunca me venderam nada pós e nada que me interessasse também. Até porque provavelmente nunca perguntaram nada e não traçaram um perfil da pessoa, Fernando, como cliente para poder tentar fazer uma upsell cross-sell. Exato. Ou ofereceram algo naquela esteira ali de recorrência que não tinha nada a ver com o meu perfil, né? E aí descredibiliza ainda mais a instituição. O e-mail automático, né? Que sou formada em publicidade, a pessoa me oferece uma pós em medicina veterinária, em medicina... O e-mail automático. Bom, assim, só pelo exemplo de vocês, a gente já vê que tem um grande gargalo ali, né? Então, eu vou falar sobre o caminho para a solução, porque eu não gosto de falar de uma solução pronta, porque não existe receita de bolo, não existe nada escrito em pedra, mas um caminho para a solução, acho que o primeiro ponto é identificar quem é a sua persona. Então, o Fernando falou, poxa, nunca nem me conheceram, nunca nem falaram comigo para saber o que eu quero. Por quê? Porque a gente tem a persona cliente final, que é o que compra, mas a gente tem também a empresa, que compra pós-graduação para os colaboradores. A gente tem também o time de RH, que busca capacitação e treinamento para alguns colaboradores. Então, existem N personas. A gente tem uma parte de mesclar o qualitativo com o quantitativo, e eu faço muita questão de dar ênfase no qualitativo, porque, ainda mais hoje, em época de dados, vamos analisar taxa, vamos analisar volume, vamos analisar o funil, ok. Isso é muito importante, concordo. Mas vamos ouvir o cliente também. Vamos saber o que ele quer. Vamos saber quais são os termos que ele usa. Vamos saber onde que ele está, onde ele frequenta. E um terceiro ponto, que até depois eu vou entrar um pouco mais na pergunta da Mariana, né, do que significa o RevOps, que é a jornada como um todo. Então, eu tenho que analisar todos os pontos da jornada,
descoberta até a venda, da venda até retenção, recomendação. Eu tenho que olhar todos os pontinhos da trajetória do cliente comigo. Ok, e como que isso funciona? Bom, dentro do comercial, eu estou vendendo para quem? Eu estou vendendo para o Fernando Pessoa ou eu estou vendendo para a empresa dele que quer comprar para ele estudar? Porque é diferente. Se eu estiver vendendo para a empresa do Fernando e o Fernando ele é o cliente final, eu tenho outro argumento para usar. Se eu estou vendendo para o Fernando e o Fernando é o cliente final, são outros argumentos. Então, primeiro, uma estratégia direcionada para o público. Eu tenho que identificar quem é essa pessoa que está do outro lado. E eu acho que um outro ponto, vou tocar numa ferida aqui na briga de marketing comercial, que é o comercial tem que ser um pouco hunter. Então, na hora que eu entro em contato com um possível candidato, eu tenho que perguntar, Fernando, é só você que vai estudar? Ou você tem alguns colegas de trabalho que vão estudar aqui também? Ou você tem alguns amigos que você gostaria de recomendar para vir estudar junto? Porque daí eu tenho várias formas de vendas. Eu tenho uma venda que é a única, beleza, eu vou vender ele para o Fernando, mas se o Fernando trouxer mais 3 amigos, eu posso te dar 10% de desconto. Bom, se o Fernando fizer uma venda para a empresa dele e a empresa fizer uma parceria, um convênio com a instituição e comprar 20 alunos de uma vez só, aí eu tenho outra camada de desconto ou outra camada de benefícios. Às vezes eu posso não só dar desconto, mas, poxa, então toma mais esse curso livre aqui, já que a empresa colocou 20 alunos. Então, o comercial também tem que ser um pouco mais proativo. Na parte de CS, fica à vontade. Posso fazer uma pergunta? Desculpa Claro. interromper. É uma prática comum dentro desse setor ter estratégias diferenciadas, primeiramente entre B2C e B2B, e também agora entrando exatamente no que você falou, em estratégias sólidas, estruturadas, que estão mapeadas e são compartilhadas com os vendedores, sobre essa questão de explorar um pouco mais para quem está vendendo e oferecer esse desconto caso traga outras pessoas junto? Eu não sei se é uma prática do mercado, vou responder a primeira pergunta, né? Se é uma prática do mercado ter essa venda para empresas. Mas vou citar um grande player aí. FGV tem uma frente só de Incompany. Então, ela faz cursos exclusivos para empresas. Então, eles têm uma área de captação só para empresas. Só que daí o Incompany, só para entender um pouco a diferença, eu tenho um curso pronto, que é um curso de, sei lá, de marketing e growth. E eu estou vendendo esse curso de prateleira. Tá, mas a empresa do Fernando pediu um curso de marketing, growth, vendas e heavy ops. Aí eu vou fazer outro curso exclusivo para a empresa do Fernando. A FGV, ela tem uma área só para isso. Só para poder estruturar cursos e vender cursos para empresas. E o segundo ponto dessa venda, do vendedor ir atrás, né, de mais pessoas e poder fazer pacotes ali diferentes, ou descontos, ou benefícios, também não sei se é uma prática do mercado, mas a gente está fazendo. Mas a gente está inovando, vamos falar assim. Mas eu também não sei se é uma prática de mercado. O que eu já vi é SPM, Descomplica, alguns grandes players assim fazer desconto para quando você é aluno. Então, se você já é aluno da casa, ou se você é ex-aluno da casa, você tem desconto ao comprar um novo produto. Mas, assim, desconto para grupo, eu nunca vi. Perfeito, obrigado. E pessoal, está interagindo aqui, Jéssica, obrigado por interagir, Mariana, o Ricardo Paiva também aqui, tá mandando, vocês estão sendo muito elogiados aqui, gente, vocês me contaram que vocês tinham uma fanbase aqui. Quem dera. Bom, agora sim, eu já trouxe um termo diferente do que eu estava falando antes, que é o termo de CS, de Customer Success, que é diferente do que eu estava falando ali do atendimento, né? Porque se eu estou falando de CS, eu estou falando de uma pessoa que está preocupada com a jornada, com o sucesso do cliente, né? Então, o que eu quero do CS? Vou voltar lá no exemplo do atendimento. Eu vou tirar o básico. Cara, o cara está me perguntando qual é a senha dele de acesso ao portal do aluno, ele está me perguntando qual que é a sala dele de hoje, onde que ele pode baixar o certificado dele, mete IA para colocar essas respostas. Agora,
peraí, esse cara entrou aqui me falando que ele queria conquistar esse objetivo, esse é um cara que eu vou acompanhar, porque eu quero que ele alcance esse objetivo dele aqui dentro, na instituição, para ele não só recomendar, como ele comprar de novo depois. Então, ter esse pensamento mais estratégico para além do atendimento ali, né, normal. Time de produto, time acadêmico, vai construir uma pós-graduação? Peraí, quem que vai vender essa pós-graduação? Deixa eu dar um nome para essa pós-graduação, vai chamar marketing e vendas. Mas peraí, o mercado está procurando o nome marketing e vendas? Quem vai saber isso não é o time de produto, quem vai saber isso é o time de marketing. Então, tem que ter um alinhamento entre essas duas áreas de, ei, estou pensando em criar esse produto aqui, você acha que dá para vender com esse nome? Ou, vamos mudar o nome, deixar ele mais bonito para você conseguir vender melhor? Então, tem que ter esse alinhamento. E, por fim, a área de marketing, que eu acho que existem N formas de captação, claro, né, como todo e qualquer marketing, mas eu acho que tem que ter um foco para não deixar aquele funil muito inchado. Então, o que você quer? Eu quero o profissional de marketing e vendas de empresas de tecnologia que recebam acima de R$5.000, que estão no sudeste do Brasil. Então, quanto mais você afunilar, melhor vai ser a sua taxa de conversão. E aí tem aquela discussão de volume e qualidade, né? Poxa, o que adianta eu ter um volume enorme no marketing e uma qualidade baixa? Então, eu acho que tem que ter essa balança. E aí aqui eu trouxe um exemplo real, com prints horrorosos. Desculpa, gente, mas fiz o que pude. Bom, exemplo real, uma primeira forma de trazer um lead para o topo do funil ali, né? De conhecimento de marca. Estou fazendo aulas gratuitas. Aulas gratuitas, disponíveis aqui no YouTube, aulas ao vivo, em que as pessoas podem interagir dentro da aula. Beleza. Bom, o lead assistiu a aula, gostou da pós-graduação, porque é um professor da pós-graduação, dando uma aula com um tema que tem relação à pós-graduação. Gostou da pós-graduação, entrou no meu site, converteu, caiu para o comercial. O comercial entrou em contato, ele já fala, olha, eu vi que você trabalha na empresa tal, vi aqui no LinkedIn que você trabalha na empresa tal. Ele já constrói uma apresentação com a logo da empresa da pessoa. Olha, eu tenho aqui parcerias. Toma aqui essa apresentação para você ver que eu posso fazer parceria com a sua empresa. Legal. Essa pessoa entra no pipeline, depois que ela compra, entra no pipeline do CS, já com uma tag da empresa que ele é. Porque daí o CS já vai acompanhar, sabendo qual que é a empresa dessa pessoa e qual que é o objetivo dessa pessoa dentro da instituição. Então, esse cara, ele quer o quê? Ser promovido dentro da empresa? Ele quer usar esse conhecimento para mudar de área dentro da empresa? O que ele quer? Qual que é o objetivo dele? O CS já acompanha essa pessoa tendo esse objetivo. E aí, lá no final, como que o marketing volta? O marketing volta pegando esse mesmo lead, esse mesmo cliente, trazendo ele para a aula ao vivo. Porque daí ele participa da aula ao vivo junto com o professor, ele vai achar o máximo, porque é uma divulgação do nome dele, da empresa dele, e assim, gratuito, porque a gente divulga a nível Brasil, a gente tem verba para investir nesse evento a nível Brasil, então é o nome dele que está ali, ele vai estar ao lado de um professor referência, então ele está sendo valorizado nesse momento, ele nesse momento não é só uma prova social de que o curso foi bom, de que deu certo, mas ele também acaba recomendando, ele também acaba indicando. Então, isso faz a roda girar. Esse aqui é um exemplo só, né? Claro, existem N exemplos, né? E aí, até respondendo a pergunta da Mariana, né? Então, o que é o Heavy Ops, né? Porque eu falei sobre marketing, CS, produto, comercial, sobre aquisição, sobre retenção, sobre... Enfim, falei de todo o funil. Eu acho que o Heavy Ops, ele é a otimização da operação da receita. Ponto. Onde tem receita? A receita agora está no CS, eu vou olhar para lá. Não, a receita agora está em marketing, eu vou olhar para lá. Então, o Heavy Ops, ele basicamente vai olhar para onde tem receita. Então, ele vai olhar para a jornada do cliente como um todo. E onde o cliente passar. Se o cliente teve uma experiência, sei lá, numa graduação, ele teve uma experiência de participar de um evento dentro da instituição, um evento de, sei lá, uma incubadora. Ele fez uma incubadora fez uma empresa para ser incubada lá dentro da graduação.
ele teve essa experiência, RevOps pode olhar para essa experiência também, porque é uma experiência de fidelização, é uma experiência que ele pode recomendar depois, porque se ele tiver uma boa experiência, ele vai falar sobre aquela experiência, porta fora. Então, RevOps é tudo aquilo que melhora, facilita a experiência de compra, avaliando a jornada como um todo. Básico. Não, a minha apresentação, eu quis dar muito foco em não usar os termos em inglês, que o pessoal de growth, de marketing, de vendas gosta bastante, porque eu acho que quanto mais a gente simplificar, mais a gente vai conseguir mais pessoas tendo esse olhar mais criterioso para os pontos da jornada. Bom, é isso, pessoal. Deixei meu LinkedIn aqui para quem quiser trocar uma ideia, para tirar dúvidas. Eu espero que eu tenha agregado aí para alguns. Eu quis trazer o segmento educacional, como eu disse no começo, porque ele não é muito falado aí, ainda é muito antiquado, muito arcaico os processos, e o que eu acredito é que essa área de RevOps pode atualizar em muito segmentos como o segmento educacional. Obrigada. Obrigado a você, Gabi, por compartilhar essa sua experiência. Agora eu fiquei curioso, porque a primeira vez que a gente conversou até previamente sobre esse segmento é algo que realmente foge um pouco daquilo que quem trabalha com SaaS está acostumado, né? Tem alguma outra particularidade que você acha que vale compartilhar aqui em relação a uma coisa que é muito do educacional e você não citou na apresentação? Eu acho que existem formas... Eu tenho um background de SaaS, de tech. Então, eu acho que até o meu diferencial é esse, é vir com esse mindset, essa mentalidade para dentro de um segmento mais antiquado. Em SaaS, quando você quer mudar alguma coisa no produto, testar alguma coisa no produto, é aqui, né? Cara, vamos mudar um botão? Vamos colocar uma tag? É muito rápido. No educacional, não é. Então, eu quero mudar uma disciplina e atualizar uma disciplina, eu preciso terminar esse semestre, terminar que os alunos estudem esse semestre para poder mudar para o próximo semestre. Então, o que eu vejo assim de particularidade é que a mudança não é tão rápida, mas não quer dizer que não seja rápida. É porque o que a gente está falando de rápido? É mudar um botão com um clique? Ok. Só que eu mudar uma disciplina de um semestre para o outro, isso também é agilidade. Então, eu acho que assim, é a forma como a gente vê o segmento. Eu estudei em faculdade federal, Universidade Federal, fiz tanto a graduação quanto a pós-graduação em federal. Poxa, é outro sistema. O tempo que demora para mudar uma ementa tem que passar por X, Y, Z, aí depois vai para outra pessoa para aprovar. Então, assim, a gente está numa área privada, instituição privada. A gente tem agilidade. Tá, não é a mesma agilidade de SaaS, mas a gente não está comparando certo. A gente tem que comparar laranjas com laranjas. Se for para comparar, eu vou comparar com a Universidade Federal. Olha como eu sou muito mais ágil. Eu lanço uma pós-graduação a hora que eu quiser, gente, porque eu sento aqui com um time acadêmico, estruturo, beleza, vamos fazer, não sei o que, a gente coloca no ar. Você acha que uma Universidade Federal vai colocar uma pós-graduação amanhã no ar? Então, eu acho que a gente tem que fazer as comparações certas. De fato, a gente tem esse ponto dentro do educacional que é como a gente vai fazer essa mudança e de que forma a gente vai fazer essa mudança. Vai ser gradual, precisa de pessoas que são especialistas na área para fazer essa mudança, mas é possível, tudo é possível. Perfeito. Obrigado, Gabi. Eu que agradeço. Pessoal aqui tá. O Rodrigo já até recebeu pergunta aqui. André, calma aí que ele vai começar a apresentação logo mais. Aí, caso não esteja a resposta dentro dessa apresentação aí, ele puxa essa resposta. Rodrigão, tá pronto? Vamos lá, 100%. Bora lá, então. Boa. Vamos lá, pessoal. Primeiramente, boa noite. É um prazer estar aqui. Fernando, muito obrigado pelo convite novamente. Hoje eu venho aqui falar um pouquinho de como eu estou estruturando IA, né? O time de RevOps está estruturando IA dentro do Esquilo.
IA é algo que está sendo muito falado, então a minha ideia aqui é entrar um pouco na lógica por trás de você implementar AI e também mostrar na prática como que a gente, de fato, está construindo automações e softwares internos aqui dentro do Esquilo, tá? Eu consigo passar aqui, Fernando? Consigo, né? Ah, boa, perfeito. E trazendo aqui, o Fernando já introduziu, né, já falou um pouco de mim, eu acho que complementando, trazendo um pouco o lado pessoal, gostei muito que a Gabi trouxe. Sou um amante de futebol, apaixonado por esportes, tá, no geral, eu jogo tênis, já joguei handebol, acho que um fun fact aqui é que eu já fui campeão brasileiro de handebol. Eu sempre gosto de usar que eu fui campeão brasileiro, na verdade eu fui campeão da 3ª divisão, mas aí a gente sempre deixa essa parte um pouquinho de lado, né? Mas, basicamente, eu entrei no Esquilo faz 1 ano e meio, tá? Para construir a área de RevOps, ela não existia. Já foi um desafio bem interessante, né? Você pegar uma empresa ali que já faturava centenas de milhão e que não tinha uma área comercial estruturada, pegar aquilo do zero e começar a construir. O que eu achei muito bacana foi que eu entrei e não existia nada, então eu pude desenhar da forma como eu queria. Tá? Então, acho que isso é muito legal. E uma coisa que eu gosto de trazer para a RevOps, que eu sempre, quando eu vou até construir o time, contratar pessoas, eu sempre olho, é ter essa visão multidisciplinar. Uma pessoa que já passou por diferentes setores, uma pessoa que possivelmente já empreendeu também é muito interessante, porque acaba tendo uma visão sistêmica que para a RevOps faz toda a diferença. Você consegue conectar as áreas, né? O RevOps, ele nasceu dessa dor da integração. Hoje é muito mais do que isso, né? Mas ele nasceu da dor da integração entre áreas. Então, você ter essa visão multidisciplinar que conecta marketing, venda, sucesso do cliente, produto, pessoas, faz com que você consiga desenhar soluções e processos que sejam muito mais coerentes com a realidade, tá? E falando um pouco do Esquilo, eu acho que é importante eu trazer aqui que é o Esquilo, para que fique claro o que está sendo construído lá dentro. O Esquilo é uma plataforma de leitura digital. A gente basicamente vende e-books e audiobooks no modelo de SVA. Tá? O SVA nada mais é do que um serviço de valor agregado, assim como um streaming. Então, eventualmente, você vai ali, compra uma assinatura do Mercado Livre e você vai receber lá também o Netflix, um Disney Plus, um aplicativo de música e também vai receber o Esquilo. Tá? Então, já fica aí o recado para quem tem o Mercado Livre, você ganha um livro por mês do Esquilo. Tá? Então, leiam bastante. O nosso modelo é um modelo B2B2C, a gente basicamente compra livros das editoras, num modelo que a gente tem exclusividade com elas, compra delas, vende para essas empresas enterprise e elas vendem para vocês como usuários finais, tá? Então, a nossa operação ela é um B2B enterprise, hoje a gente já está presente no Brasil, Latam e Europa, a gente está atuando agora em 7 países, às vezes eu erro, né, perco essa conta, 7, 8, mas é muito recente, né, no passado a gente estava em um ano a gente foi para 7, então realmente é um crescimento bem acelerado que a gente está passando aqui, mas o B2B Enterprise, ele é um segmento onde você tem ciclos longos, contas muito grandes e muitos dados. Então, quando eu olho para IA e RevOps, acaba sendo um terreno fértil ali para você conseguir construir soluções para aumentar a eficiência do time. E hoje eu vou trazer um pouco de como a gente está aplicando IA, mas antes de entrar no que a gente está construindo, eu preciso falar dos principais problemas que eu enxergo hoje na implementação de IA nas empresas. E o maior, e o primeiro que eu coloquei ali, foi cada um por si. Hoje, quando você olha, a maioria das empresas, ela está ansiosa por implementar IA. Seja um líder, ou seja alguém ali de RevOps que está começando a aprender sobre o assunto, que já quer implementar de qualquer forma dentro da empresa, até para gerar aquele buzz interno. Né? Estou usando IA, minha área está usando IA, olha como eu sou inovador, olha como eu sou moderno. Só que o que acontece na prática é que vira aquele cada um por si. Você cria um botzinho aqui, você cria uma automação ali, você começa a criar muitas soluções soltas, que não se conectam. E quando você para olhar, você já está com 30 softwares internos, cada um para fazer uma parte pequena do processo, que não se conversam, que não geram contexto entre eles e que acaba gerando mais dificuldade ainda para o seu usuário final, que para quem trabalha em RevOps, o usuário final é o time de receita, né? Seja comercial, seja CS, seja atendimento.
você acaba dificultando ainda mais o trabalho dele. Se antes ele tinha um CRM, uma ferramenta de conversação, uma ferramenta de reunião, agora ele tem mais 10 softwares internos que ele tem que estar ali gerenciando, que ele tem que estar olhando, que ele tem que estar se atualizando, e acaba dificultando ainda mais o dia dele. Então, eu diria que esse é um dos grandes problemas que eu vejo hoje, e eles são causados também por uma necessidade de apagar incêndios. Então, quando você começa a entrar nessa lógica de, surgiu esse problema, vou prototipar com IA e vou resolver esse problema, e você não olha para o todo, em qual camada esse problema se origina? Ele está em qual camada? Dentro dessa camada, o que mais eu preciso resolver dentro dela? Qual é a minha visão de longo prazo para esse problema aqui? Eu não vou resolver só ele pode ser o primeiro, não tem problema, mas tem que ter uma visão clara do que você vai construir ao redor dele, de qual camada aquela solução que você está construindo vai atender. Mas na prática, o que eu vejo muito é essa criação de projetos para apagar incêndio. E o que acontece na prática você cria ali aquele projeto inicialmente, quem é o usuário dele vai achar legal, depois a pessoa vai começar a perceber, esse projeto aqui não se conecta com aquele outro projeto, esse projeto aqui não gera o contexto que eu preciso a partir das informações que eu tenho de reunião, e aí começa a morrer. Então, você vai olhar que o engajamento daquele produto vai começar a cair. A gente, como RevOps, né, quando a gente cria um processo, a gente cria um produto, que agora é muito mais comum, né, com IA, uma das principais métricas que a gente tem é engajamento. Olhar internamente para o time e ver quanto o meu time está utilizando a partir daquilo. E aí, obviamente, essa utilização do time vai impactar em outras métricas que sejam relevantes para o time de receita. Tá? Outra coisa que eu vejo muito, já falei um pouco, é essa desconexão com o fluxo que você possui. Então, você começa a criar projetos que não estão conectados num fluxo central, que não estão conectados a um projeto maior, e, de fato, vira uma demo bonita que ninguém usa, né? Você vai criar ali, a pessoa usou uma vez, usou duas, passa 2 semanas, você pergunta para ele, e aí, o que você está achando da ferramenta? Cara, faz tempo que eu não entro, nem lembro aqui para que serve. Depois eu vou dar uma olhada, vou usar e vou te falar o que eu achei. Se isso aconteceu, significa que você não conseguiu atacar de fato a dor central que aquela pessoa possuía, nem conseguiu conectar isso com o todo. Ela não conseguiu enxergar como que aquilo se conecta ao fluxo do trabalho que ela possui. E o último ponto, que aqui a gente fala um pouco de métricas, é o impacto invisível. Quando você não está olhando para a estratégia como um todo, você vai criar um projeto que ele não tem um impacto mensurável, ou que você não sabe qual é o impacto que ele vai gerar. Então você fica no escuro, você cria o projeto, passa 1 mês, 2 meses, teoricamente você considera que aquele projeto está sendo legal, o time pode até estar usando, mas você não sabe nem qual métrica você vai otimizar ali, né? Onde que você vai trazer essa maior eficiência? Qual é a métrica de receita que você vai estar impactando no final das contas? Porque é isso que importa. Você vai aumentar a venda, você vai aumentar o upsell, você vai reduzir churn, o que é que você está querendo fazer a partir desse projeto? Você está querendo aumentar, otimizar o seu ciclo de vendas? Isso para mim é muito comum. Aqui, para mim, uma das métricas mais importantes que eu tenho é o meu ciclo de vendas. Quanto tempo eu demoro para vender? Para Enterprise, você tem ciclos longos, mas quanto eu consigo reduzir esse ciclo? E, obviamente, com IA é muito possível você conseguir a redução desse ciclo a partir de inteligência comercial para o time de vendas, tá? E, basicamente, a partir desses problemas, surgiu uma pergunta, e aí que eu vou trazer uma provocação. Na verdade, não é uma pergunta, né? Mas uma provocação. Foi uma provocação que o meu CRO fez para mim, porque no início, quando eu comecei a implementar IA, eu caí nisso. Então, eu estou trazendo o que eu vivi, eu não estou trazendo o que eu acho que pode acontecer. Foi um pouco do que eu vivi. Eu comecei a criar projetos com IA, e ele parou para mim e fez, tá, mas onde isso se conecta? Para onde vai isso aqui? Você está criando coisas soltas, qual é o planejamento da área? O que você vai fazer quarta a quarta? E eu parei para pensar, eu falei, realmente, eu não estou sendo estratégico aqui na implementação de IA, e foi onde eu parei de construir uma lista de tarefas e pequenos projetos para, de fato, construir um sistema que fosse conectado com a nossa estratégia e o nosso fluxo de receita. E aqui eu vou apresentar para vocês como é que a gente está organizando as nossas camadas e trazer alguns projetos práticos que a gente desenvolveu nesses últimos 5 meses. Foi quando a gente realmente, de fato, começou a estruturar a nossa operação com IA. Basicamente, aqui no Esquilo, a gente olha para 5 camadas, tá? E a ideia é que essas camadas, elas façam parte de um fluxo e elas se retroalimentem. Então, a primeira camada que a gente olha é a base de conhecimento e a base de dados.
Pessoal, assim, se eu puder trazer uma coisa para vocês, se saírem daqui desse workshop, dessa live, é que é muito importante vocês organizarem a base de dados de vocês. Não tem como trabalhar com IA sem ter uma base de dados organizada. E eu digo isso porque quando eu entrei no Esquilo, faz 1 ano e meio, o meu CRO, quando ele me contratou, ele virou para mim e falou assim, cara, eu quero que você coloque IA em tudo. E aí eu fiz, pô, legal, desafio bacana, muito interessante, eu também quero, mas qual CRM que a gente utiliza hoje? Ah, não tem, a gente tem o Airtable. Para quem não sabe, o Airtable é como se fosse uma planilha chique. E aí eu parei e fiz, tá, mas não faz sentido você querer IA. Primeiro a gente tem que organizar a casa, primeiro a gente tem que ter um CRM, a gente tem que ter o nosso data lake organizado, os dados têm que fluir de todas as ferramentas, a gente tem que capturar os dados que a gente já possui, porque a gente não tinha nenhuma ferramenta de gravação de reunião, a gente não tinha nenhuma ferramenta de monitoramento de WhatsApp, a gente não tinha nenhuma ferramenta de monitoramento de e-mail. Como que eu vou gerar inteligência se eu não estou coletando o que o meu cliente ou o que o meu líder está falando? Então, a primeira coisa que eu foquei... Rodrigo, eu vou pegar a palavra junto com você. Por favor, organizem a base de dados de vocês. Obrigada. Isso é muito importante, isso é muito importante. Às vezes você vai até contratar uma consultoria de RevOps, cara, se você não tiver essa base de dados organizada, sorry, não vai dar certo. Não vão conseguir te ajudar. Primeiro você tem que fazer o dever de casa, isso é um trabalho seu. Você vai sentar com o seu time, se já tiver, né, um time de dados, aí você está com eles, vai organizar, vai entender como é que eles estão catalogando tudo, para poder, de fato, você conseguir ter dados de receita para serem acionados, tá? Então, essa é a primeira, a camada mais importante, a camada base, por isso que eu chamo ela de 00. A camada 01 é gestão de pipeline e receita, tá? Então, aqui a gente vai entrar no que se deriva dessa base de conhecimento e base de dados, porque dentro dessa base de conhecimento e base de dados, eu estou falando da documentação também da área de receita. Qual é o playbook de vendas? Qual é o playbook de CS? Como que eu quero operar? Como é que eu quero que o meu time opere? Isso se traduz dentro do nosso pipeline. Quais são as etapas que a gente vai ter dentro do nosso pipeline, do nosso CRM? Quais vão ser as propriedades que vão ser obrigatórias? As propriedades condicionais? O que é que eu preciso? Qual é o gatilho para eu passar de uma etapa para outra? Isso é muito importante. Se você não tem isso definido, também é muito difícil você conseguir acionar inteligência comercial, inteligência de receita. Porque você não vai ter o dado organizado. Às vezes você pode até ter o dado, mas o que é que ele significa? Você vai ver muito isso, né? Que a empresa ela tem etapas que não são padronizadas, que não seguem uma lógica de mercado. O mercado ele já definiu alguns padrões. Você pode adaptar um pouco de acordo com o seu processo, mas já existem padrões. Já existe o MQL, o SQL, o SAL. Então é só você pegar esses benchmarks de mercado, entender para a sua operação e fazer as adaptações que são necessárias, mas você conseguir padronizar para que tenha essa lógica contínua dentro do seu fluxo de receita. A segunda camada é a camada de inteligência de mercado, e aqui, dentro do Esquilo, né, eu olho muito para o contexto externo. A lógica da inteligência de mercado nossa é o que o mercado tem de informação sobre as contas-alvo que eu quero atingir. Aqui eu estou falando de B2B Enterprise, eu tenho um universo de 200 contas. É um universo bem restrito, mas eu preciso entender o que está acontecendo com essas contas, para onde elas estão caminhando, quais são os sinais que elas estão dando, qual é o contexto externo do meu mercado. Pô, o Esquilo está no mercado, que é um mercado onde a gente, no final das contas, a gente gera um impacto tributário para o cliente. O cliente vai comprar o nosso livro, vender o nosso livro para o usuário final, e ele não paga imposto sobre essa parcela que é livre. Então, a gente tem uma questão de regulação aqui muito forte, é um modelo tributário, né? Então, para a gente é muito relevante a gente ter muito afilado esse contexto externo, por exemplo, reforma tributária. A reforma tributária ela vai impactar muito o mercado como um todo. As empresas de serviço vão passar de uma tributação de 11%, 12% para uma tributação de 20 e poucos por cento. O Esquilo acaba sendo muito mais relevante para essa empresa. Então, se eu tenho esse sinal de que ela vai ser impactada por essa reforma, eu consigo acionar ele comercialmente, juntar com outros sinais para o meu time comercial chegar e falar, cara, você está sabendo que na reforma tributária você vai aumentar em 2 vezes o seu imposto? Cara, eu consigo te ajudar nisso. Então, é muito importante ter esse contexto externo. E a inteligência comercial, aí já é o contexto interno. É justamente eu pegando tudo isso de mercado, com o contexto interno que eu tenho do meu processo comercial, do meu modelo Esquilo, e juntar isso para empacotar para o meu time de receita conseguir acionar e utilizar essa informação. E por último, a partir dessa inteligência e a partir dessa utilização e desse processo rodando de forma contínua, eu tenho ali as minhas análises e com base nas minhas análises, eu tenho evolução e ocorre esse feedback loop. Então, basicamente, a ideia com a camada 4 é essa retroalimentação da camada 00.
Então, por exemplo, eu construí um processo onde o meu vendedor vai utilizar determinado bot para poder coletar uma informação e levar aquilo para o cliente. Mas o meu vendedor, quando utilizou esse bot, entendeu que a informação que o meu bot está dando não está correta. E a partir do que ele conversou com o cliente vai dar um feedback sobre aquilo. Ele pode consertar o meu vendedor sobre algo que ele está falando. Isso vai gerar uma análise que vai ser incrementada para ir para a minha base de conhecimento, para adaptar o contexto desse bot, para que no próximo ciclo ele já responda melhor e o meu vendedor consiga levar a informação adequada para o nosso potencial cliente ou o nosso cliente atual. Entrando aqui na camada 00, o que a gente fez aqui? A gente entendeu que tem as camadas. Dentro das camadas, a gente tem os pilares de cada camada. Só depois disso que entra os projetos, tá? Os projetos, eles podem atuar em diversas camadas, em diversos pilares. A ideia é você ter a organização das camadas, a organização dos pilares, e os projetos, eles vão se encaixar dentro dessas camadas. Se não se encaixa, não tem por que você estar fazendo. Ele precisa se encaixar dentro dessas camadas e desses pilares. Senão você está gastando o seu tempo à toa, tá? Aqui na camada 00, a gente olha para 3 pilares, que é arquitetura e governança, onde esses dados vivem e o que cada um deles significa. Então, ter essa catalogação é muito importante. A integração de stack, que é, de fato, as ferramentas se comunicarem entre si. E, por último, a documentação viva, que é o que dá mais trabalho, é chato, é difícil de fazer, mas é imprescindível. Se você não tiver, de fato, a sua operação de receita bem documentada, quais são os processos padrões, quais são os SOPs, quais são os playbooks, não tem como você utilizar a AI. A AI precisa saber o que você considera como padrão, o que você considera como boa prática, para que ela consiga realmente direcionar o seu vendedor a executar o trabalho dele da melhor forma. A camada 01, que é a gestão de receita, gestão de pipeline, basicamente aqui é garantir que, de fato, a gente tem dados confiáveis dentro do nosso CRM, que o time está sabendo utilizar, dar treinamento para o time, fazer essa higiene de dados, então isso é muito importante, também é chato, dá trabalho, mas é muito importante que seja feito. Capacity time também é muito importante, você entender se o seu, não adianta de nada, se aumentar a sua demanda, se gerar ter uma puta estratégia, você não tem headcount para cuidar daquela demanda que você está gerando. Então tem que ter um planejamento de headcount, você tem que considerar que aquele cara vai demorar algum tempo até começar a, de fato, desempenhar, tem um onboarding dele. Então é muito importante que isso seja feito matematicamente e não com base no feeling. Eu vejo muita empresa fazendo com base no feeling. Não, contrata mais vendedor que a gente vai vender mais. Calma, primeiro entende a sua estratégia de negócio, entende que esse cara vai demorar um tempo a rampar, entende que você primeiro tem que gerar demanda para depois você contratar ele. Também não vai passando o carro na frente dos bois. Pô, Rodrigo, então quer dizer que se eu quiser dobrar minha receita, não é só dobrar o meu time comercial? Tem muita gente que acha que é assim. O terceiro pilar, que é o de métricas de receita, isso aqui é super importante, né? Então, para a gente, que a gente olha muito para retenção de receita, muito mesmo, eu digo que fico muito feliz de falar, né? O Esquilo, desde que o Esquilo foi criado, são 7 anos de empresa, a gente teve 4 churns, bem legal, mas isso vem fruto de um trabalho muito forte ali de retenção de receita e de acompanhamento desses clientes, de fato gerando valor e não só gerando valor como trazendo essa camada de consultoria, né? A gente não entra só ali para diminuir seus impostos, mas de fato também para gerar valor no seu portfólio, né? E Sales Cycle também eu acho que é a métrica que eu mais olho como RevOps, né? Então, muito importante que ela seja monitorada a todo tempo e que a cada implementação que a gente faz, a gente sempre esteja monitorando para atribuir que essa otimização gerou esse efeito. Às vezes é difícil, demora um pouco, o ciclo de vendas é longo para você ver esse efeito, vai demorar algumas safras, mas é muito importante você estar acompanhando isso. E, por último, a saúde da operação. Então, cruzar todos esses pilares para ver como que está a sua operação como um todo. A camada 02 e 03, a gente está falando de inteligência no geral. Então, inteligência de mercado é saber onde mirar, e inteligência comercial é como entrar. Então, basicamente, a gente está separando aqui nessas duas frentes. A inteligência de mercado, ela veio de um estudo muito profundo aqui de contas. Então, fazer enterprise não é você olhar ali, vou atacar essa empresa porque eu acho que pode gerar uma receita. Não é assim, você tem que estudar profundamente essas contas, entender quais são os fornecedores que elas usam atualmente, entender qual é o cenário delas, entender qual é a projeção, o impacto de receita que elas podem gerar para você conseguir priorizar
quem vai ser seu foco, quem não vai ser seu foco. Então, é muito importante gastar um tempo adequado aqui no universo de contas, eu diria que é um dos fatores mais relevantes dentro do Enterprise, né? Sinais de mercado, contexto externo, já falei também sobre, inteligência comercial e, de fato, a contextualização. Uma coisa que eu vou trazer aqui mais na frente, que é os caminhos de entrada, isso é algo muito legal que a gente está construindo aqui internamente, que a gente entendeu basicamente que no Esquilo a gente depende de warm intro. E o warm intro que é, eu quero chegar no Mercado Livre. Não adianta eu pegar e mandar um LinkedIn, a minha SDR mandar um LinkedIn para o CFO do Mercado Livre pedindo a reunião. Ele não vai responder, ele não vai ver, não vai dar certo. Então, a gente entendeu que a gente precisa ir através do warm intro. O que é o warm intro? É alguém relevante, que aquela pessoa confia, apresentar o Esquilo para ela. A gente não pode falar sobre o nosso maior benefício, que é a redução de impostos, né? Isso é uma coisa que a gente não pode fazer marketing em cima, né? Não é algo que a gente pode colocar ali uma campanha. Então, depende muito que alguém de confiança apresente. E como que eu consigo maquinar esse relacionamento? Então, aqui eu vou entrar um pouquinho mais na frente, aí cenas dos próximos capítulos. A camada 04 é o sistema que aprende. Então, ele vai retroalimentar todas essas camadas. Então, a partir dessas análises, desses dados que foram coletados da nossa operação, a gente consegue fazer um ciclo repetitivo de aprendizado que volta para a camada 00 e que faz o sistema ficar mais inteligente ao longo do uso. Tá? Então, aqui a gente tem 3 pilares, que é a interpretação e diagnóstico, o coach operacional e o ciclo de evolução. E aqui eu trago um pouco de como tudo isso se conecta, né? Eu já falei um pouco sobre, mas basicamente a gente segue muito uma lógica de inteligência de mercado, me diz onde eu devo atacar e qual é o contexto geral do mercado para aquilo, comercial, como que eu consigo entrar, a minha gestão de pipeline vai conseguir fazer essa gestão para que de fato ocorra o fechamento daquela venda, e a camada 04 vai fazer a retroalimentação da camada 00 e das outras camadas em diante. Agora eu vou trazer um pouco do que a gente já está rodando hoje, tá? Aqui eu trouxe 4 projetos, mas os 2 que eu vou aprofundar vai ser o Morning Brief e o Legal Intelligence Bot. Eu vou começar aqui pelo Morning Brief. Basicamente, o que a gente tinha como dor aqui dentro do nosso contexto Enterprise? A gente tem muitas reuniões, é um ciclo muito longo, a gente tem, em média, mais de 20 reuniões para fechar uma venda. E acabava que, muitas vezes, os interlocutores internos nossos iam mudando ao longo dessas reuniões, assim como os externos. Então, era muito importante que o nosso time interno tivesse um contexto muito apurado de qual era o momento daquela empresa. Do que a gente já tinha falado com ela, do que estava em aberto, o que a gente estava aguardando o retorno, o que a gente precisava cobrar deles. Estava ficando muito dispersa essa informação. Então, a partir disso que eu decidi criar o Morning Brief. Ele basicamente é uma automação que roda todo dia de manhã. Ela olha para todas as reuniões externas que o meu time comercial vai ter, individualmente, cada um. Então, olha lá, Vitor, meu CRO, vê lá quais são as reuniões que o Vitor vai ter hoje. São 8. 4 são internas, descartadas. 4 são externas, são de possíveis clientes, né? Ou de clientes atuais. Ele vai olhar para aquelas reuniões, vai estudar a empresa externa, a partir do domínio do e-mail da pessoa, vai saber qual é a empresa, vai estudar aquela empresa, vai estudar as pessoas que vão participar daquela reunião e vai devolver ali um briefing de manhã, né, 3 horas da manhã ele roda, para o Vitor, onde ele vai receber já um e-mail prontinho de tudo que ele precisa saber sobre aquela conta antes de entrar na reunião. Tá? Então, trazendo um pouquinho aqui de como foi construído, a arquitetura foi um script Python, que roda na nossa EC2, que é a VPS que a gente utiliza, da Amazon. Ele é disparado por um cron toda manhã. Cron aqui é palavras bonitas, no final cron é uma automação, tá? Então é uma automação que roda todo dia de manhã. O brief é montado pelo Claude, então a gente está utilizando o modelo do Sonnet. Ele cria esse brief HTML e dispara pelo e-mail, tá? Qual é a parte que de fato agrega valor? São as integrações. A gente integrou isso aqui com o Google Calendar, com o HubSpot, com o Gmail, com a Apollo e com o Horizon Data Wave. O que é muito legal aqui, o Gmail foi algo que no início eu quero que ele consiga rastrear todos os e-mails do time Esquilo com todas as pessoas que têm um domínio daquela empresa. E isso aqui foi muito bacana, porque no início eu achei que eu não ia conseguir fazer isso, uma questão de permissão e tal, mas dá certo, sim, se você for conversando direitinho com o Cloud, ele te ajuda também a como fazer isso. Então eu consegui ter acesso lá ao Domain Wide Delegation do Esquilo, consegui ter acesso a todos os e-mails de todo o meu time de receita, e conseguir cruzar tudo isso. Então, basicamente, o Vitor está recebendo ali um resumo daquela empresa com base nos e-mails que
o Denis, o Douglas, o Henry trocou com aquela empresa que ele nem estava em cópia. Então ele vai ficar sabendo de um contexto que ele nem estava nessa troca de e-mails. Então ele chega muito mais preparado para aquela reunião, sabendo de fato o que é que está travado ali. E eu vou aproveitar aqui para mostrar isso aqui ao vivo, tá? Compartilhar aqui para você, peraí. Boa. Manda ver. Perfeito, pessoal. Esse aqui é o meu e-mail, minha caixa. Estou mostrando aqui ao vivo, tá? Aqui a gente tem os enviados, e aqui nos enviados você já vê, né? Aqui, briefing do dia, briefing do dia. Basicamente, ele roda todo dia. Então, hoje de manhã, dia 25/6, ele rodou para essas 6 pessoas do meu time de receita. Eu vou abrir aqui e mostrar um exemplo, só para vocês entenderem o que é que ele traz aqui de dados, tá? Então, esse aqui foi um e-mail enviado para o Vitor, e hoje o Vitor tinha uma reunião com a Vodafone. Então, basicamente, ele identificou essa reunião aqui no calendário do Vitor. Ele gerou aqui, primeiro, quem são os participantes externos dessa reunião. É o Luiz Pedro Cardoso e a Soraya Marques. Então, ele não olha para ninguém que é interno do Esquilo, nem para consultor. Ele também identifica se tiver um consultor externo aqui. Ele só vai olhar para quem é realmente da Vodafone. Então, traz aqui qual é o cargo. Aqui ele não entra em detalhes, só realmente quer trazer quem são os participantes. E depois ele começa a aprofundar. Então, aqui ele traz a empresa Vodafone. O que é que a Vodafone faz? Quais são os mercados que ela atua? Qual é o tamanho da base de clientes da Vodafone? Para a gente é muito relevante, porque nosso potencial de receita deriva de quantos usuários finais ela tem. Qual o perfil da base dela? Isso é muito relevante. O Esquilo, ele não atua em B2B, ele atua em B2C. Por quê? Porque eu estou entregando, no final, estou entregando um livro. Eu preciso entregar para um usuário, não para uma empresa. Então, isso é muito relevante também. Isso serve até para a gente já qualificar ou desqualificar alguma possível reunião. Eventualmente, se eu identifico aqui que uma empresa só tem base B2B, eu posso já chegar e falar, ó, eu vi aqui que vocês atuam no B2B e tal, acredito que não vai fazer tanto sentido, ou entrar na reunião e aprofundar nisso. Falar, ó, eu vi aqui que vocês estão muito fortes no B2B, queria entender se vocês pretendem, de alguma forma, entregar algum produto B2C, ou se vocês têm alguma parcela da base que seja B2C, e aí você já consegue ter esse aprofundamento mais direcionado, chegando na reunião já preparado sobre quem é aquela empresa. Traz aqui qual é a situação financeira dela. A Vodafone, a gente tem aqui um adicional, né, aquela empresa de capital aberto, então fica mais fácil de coletar esses dados. Traz as novidades relevantes nos últimos 6 a 9 meses, cruza com o CRM. Nesse caso aqui, a Vodafone aí já disparou um alerta. O próprio Vitor já deve ter visto aqui. Cara, a Vodafone não está no CRM, ele já está vendo que tem um problema, tem que criar esse deal. E aqui a parte mais relevante que eu acho que é o perfil dos participantes externos. Aqui, basicamente, essa automação, ela entra de forma profunda em quem é cada pessoa que vai participar da reunião. Então, vai lá no LinkedIn dela. Isso aqui, basicamente, é o Apollo, que é a nossa ferramenta para identificar quem é essa pessoa. Olha para o e-mail. Através do e-mail, coleta a URL do LinkedIn, passa a URL do LinkedIn para outra ferramenta nossa, que é a Horizon Data Wave, que faz scraping do LinkedIn, faz scrape do usuário. E ela lê tudo que tem no LinkedIn daquela pessoa. Lê todas as empresas que ela passou, todos os cargos que ela ocupou, quanto período que ela ficou dentro daquele cargo, e traz também qual é a atividade dela no LinkedIn. Então, se for uma pessoa que posta muito, que tem muitos posts, que fala de outros temas, aqui você vai conseguir identificar isso, o que é muito relevante, porque eventualmente você consegue criar sinergia aqui, você vai ver que a pessoa fala de determinado tema que você também domina, então você vai abordar esse tema como você vai gerar ali o que a gente chama de rapport, né? Principalmente também, outra coisa muito legal, é que eventualmente você vai ver que a pessoa trabalhou em uma empresa que você já trabalhou antes, ou que você conhece alguém que já trabalhou naquela empresa, então fica muito mais fácil você criar aquela conexão genuína, né? Fortalecer o relacionamento com aquela pessoa. E na venda B2B Enterprise é o que mais importa, tá? E aqui basicamente traz da Soraya também. A Soraya já é uma pessoa mais ativa no LinkedIn, então ele traz mais informações, que pra gente também é bem legal. Dá para ver aqui que ela foi a pessoa que fez a publicação do lançamento da TV Play, que também é um SVA, então já mostra que ela é uma pessoa muito relevante para fazer a entrada do Esquilo dentro da Vodafone. E, por último, traz o contexto de relacionamento. Isso aqui é onde ele faz o cruzamento de todos os e-mails e todas as comunicações registradas entre o Esquilo e a Vodafone. Então, a pessoa que vai entrar na reunião, no caso o Vitor aqui, tem todo o contexto de quando começou, como que foi que começou esse contato, qual foi o último assunto discutido, o que é que está pendente, tá? E, por último, a gente traz uma parte aqui mais de conexão com o nosso modelo. Isso aqui, obviamente, vem de documentações que a gente criou explicando o modelo do Esquilo,
para trazer se tem um fit, se não tem um fit, com base em que esse fit existe, se a nossa tese tributária ela é aplicável, ela não é aplicável, se ela for aplicável, quanto de impacto a gente consegue gerar. Então é bem legal porque a pessoa chega realmente bem preparada para essa reunião, tá? Voltando aqui para nossa apresentação. Fernando, boa, voltou aqui. Ô, Rodrigo, rapidinho, eu ia fazer essa pergunta aqui que o Pedro Paulo fez, que é essa integração, como foi feito no sentido de que isso é algo exclusivamente time RevOps, existe uma conexão com o time de tecnologia do Esquilo para fazer isso? Como que você gera todas essas integrações? Perfeito. Isso é muito legal, porque eu sou um cara que eu venho de negócios, tá? Antes do Esquilo, eu era coordenador comercial e coordenador de marketing, então eu não vim de engenharia de dados. Mas esse projeto aqui, eu construí ele 100% sozinho. Não teve nenhuma interface do time de dados do Esquilo. Eu construí ele do zero, basicamente com o cloud. Então, eu fui perguntando, e aí eu acho que aqui eu trago para vocês que a curiosidade, ela é o principal ponto para você conseguir criar um projeto desse. Porque eu não entendia, eu não sabia o que era uma S2, eu não sabia o que era um cron, eu não sabia nada disso. Eu fui aprendendo ao longo do processo. Eu sabia qual era a dor e eu sabia o que eu queria. Eu sabia qual era a dor e qual era o meu objetivo. Comecei a partir da dor e do objetivo. A arquitetura veio depois. Eu fui entendendo tudo aquilo que eu conseguia integrar, tudo aquilo que eu conseguia colocar dentro desse bot e fui criando. Basicamente, ali eu abri a IDE, né, o VS Code, que é uma IDE, botei o Cloud Code ali, fui conversando com ele foi criando para mim, eu fui revisando, e aí, obviamente, dá muito erro, você tem que se provocar muito, você tem que estudar também por fora, ir atrás, para realmente conseguir resolver os problemas que vão aparecer ali no meio, mas eu digo que é muito mais curiosidade do que um aprendizado formal em engenharia de dados. Eu acho que com o tempo você vai aprendendo mais sobre engenharia de dados e você vai se tornando mais capaz de construir projetos maiores. E também de construir projetos que vão gastar menos, porque o meu deve estar gastando mais do que deveria, projetos que gastam menos e projetos mais robustos, tá? Mas aqui, na prática, eu fico conversando com o Cloud e fazendo passo a passo. Então, quero conectar o Gmail, beleza? Como que eu conecto o Gmail? Você tem que acessar esse lugar, tem que acessar isso aqui, tem que pedir para o time de engenharia, aí eu pedi lá para o time de engenharia, me libera tal acesso, me libera tal permissão. E eu fui criando coisa por coisa. Pesquisei qual é a melhor ferramenta de API para fazer scraping de LinkedIn. Aí você vai encontrar umas 5 lá, aí você vai aprofundar, entender o que cada um entrega, testar cada uma, ver qual vai funcionar melhor, pega um free trial delas. Então, é um processo, mas eu digo que qualquer pessoa consegue construir isso hoje. Se eu conseguir, e eu não entendia de engenharia de dados no início do projeto, qualquer pessoa consegue. E aqui, passando para o Legal Intelligence Bot, é o último projeto em produção que eu vou mostrar aqui para vocês hoje. Basicamente, a gente tem uma dor muito grande, né? A gente tem um modelo que é muito forte ali no jurídico, e a gente tem uma dificuldade de conseguir aparamentar o time com todo o arcabouço jurídico que era necessário para que eles conseguissem tirar dúvidas das pessoas, dos nossos leads, dos nossos clientes, sem precisar consultar o nosso time jurídico. Então, eventualmente, o que acontecia? Consultava o time jurídico, às vezes o nosso próprio time jurídico não sabia, consultava o nosso parceiro, o nosso escritório de advocacia parceiro, o nosso escritório de advocacia parceiro tinha que analisar, gerar ali um estudo sobre a pergunta que estava sendo feita, devolvia para a gente gastava, né, porque tudo custa, então, dava para esse escritório, gerava um SLA muito alto para uma dúvidas teoricamente simples do cliente. Então, eventualmente, a gente entendeu que a gente já tinha uma base muito robusta de pareceres que esses próprios escritórios já tinham construído, a gente não precisava ficar consultando eles a todo momento. Então, eu criei esse bot aqui, que basicamente ele é um bot dentro do Slack, que é a nossa ferramenta de comunicação, e você consegue fazer perguntas sobre os nossos documentos jurídicos e ele vai responder as dúvidas baseado nesses documentos, tá? Então, aqui trazendo um pouquinho também de arquitetura, eu uso aqui o RAG, né, o famoso RAG, muita gente fala no uso de IA, nada mais é do que um banco vetorial onde você está pegando, no meu caso aqui eu estou pegando todos esses documentos, cada documento tem 30 páginas, ele vai gerar pequenos textos, uma página gera 5 textinhos, e esses textos são os chunks que vai para o banco vetorial. Vai ficar esses chunks lá, uma pergunta é feita, quando a pergunta é feita, o sistema interpreta, recupera quais são esses textos que
que possivelmente vai responder essa pergunta, vai gerar ali a resposta com IA e vai te responder, tá? Então, no final, você vai ver alguns termos técnicos aqui, mas é simples, tá? A prática, o racional por trás é simples. Você tem ali documentos jurídicos onde ele vai separar os textinhos e vai entender quais textinhos melhor respondem a sua pergunta, tá? Esse daqui eu não vou nem abrir, porque é só um bot, é literalmente um usuário no Slack. Você entra lá, faz uma pergunta e ele responde para você, e você consegue continuar um chat ali com ele fazendo mais perguntas. E por último, o projeto que a gente está construindo agora, que é o projeto mais relevante dentro do Esquilo. Desde quando eu entrei no Esquilo, a gente está construindo uma plataforma de inteligência de mercado e comercial. Basicamente, aqui é onde a gente vai unir muitas das coisas que a gente vem falando, e que no final vai ser o que vai gerar esse Warm Intro Mapper, que basicamente é uma lógica da gente conseguir mapear quem são as pessoas relevantes do comitê de compra da empresa-alvo, e quais são os caminhos que a gente consegue ter uma introdução para aquelas pessoas. Então, o Rodrigo, no meu caso aqui, eu tenho um caso muito claro, né? Eu tenho uma namorada que ela trabalha no fundo de Venture Capital. Eventualmente, eu posso estar querendo chegar numa empresa que o fundo de Venture Capital dela investiu. Ela vai ter uma conexão direta com o founder, com o executivo daquela empresa. Então, em vez de eu tentar mandar uma mensagem direto para esse cara, eu vou chegar nela e pedir para ela um warm intro do founder daquela empresa, que eu já mapeei também, porque eu já tenho um comitê de compra. Então, eu vou chegar para ela e falar, me conecta o Pedro, que é o CEO do Mercado Livre, com o meu diretor comercial. Ela fala, beleza, vou conecta. Vira uma apresentação muito mais suave, e que potencialmente tem muito mais chance de conversão, tá? Então, basicamente, essa plataforma aqui a gente está no MVP dela, tem um protótipo. Depois eu até posso mandar o protótipo, Fernando, posso mandar para o e-mail de quem participou aqui o protótipo em HTML, aí cada um pode baixar em HTML, dar uma olhada, ver como é que tá, bem legal, são dados fictícios, então acho que vai ser legal aí para quem tá construindo alguma camada de inteligência para contas-alvo, isso aqui é algo que eu vejo como muito valor. Inclusive eu quero, então eu fiquei curioso agora. Então quem quiser também aí, pessoal. Boa, te mando depois, fica tranquilo. E aqui, o que é que eu aprendi fazendo isso, tá? Ao longo desse ciclo de utilização de IA. Eu já falei para vocês, né? Eu comecei errado, tá? Comecei errado e voltei para o caminho certo. Precisei de uma provocação do meu CRO, então já estou trazendo aqui para vocês de mão beijada. Não vão pelo caminho de sair construindo pequenas automações e projetos desconexos. Parem para pensar um pouco na arquitetura, na estrutura, de como vocês vão fazer isso se conectar com a estratégia que vocês já possuem, tá? O primeiro ponto é comece pela base, não pelo bot, tá? Então essa camada de documentação ela é muito importante. Conecte a estratégia ao fluxo, é muito importante que tenha ali um impacto claro no ciclo de receita. Se não tem por que você está fazendo. Eventualmente, você está construindo um projeto ali que às vezes para pensar e fala, tá, mas qual métrica isso aqui vai mexer? E não vai mexer em nenhum, então por que você está fazendo? Para pensar, deixa isso de lado, desprioriza, eventualmente lá no futuro, depois você já fez tudo, aquilo ali vai gerar um pequeno incremento para alguém, você vai lá e faz. Mas agora, calma, prioriza o que de fato vai gerar um grande impacto. Oportunidade você tem de monte com IA, então é importante focar e ter clareza do que construir. Prove com o caso vivo, então é muito importante também ter esses quick wins, porque eu estou falando aqui de uma plataforma de inteligência comercial. Essa plataforma vai ter 6 abas, vai ter umas 10 features diferentes, ela vai ser enorme. Mas a gente vai começar por uma aba, qual é a mais importante, qual é a que mais vai ajudar o meu time. Então você precisa ter esses quick wins, até para a sua área ganhar protagonismo e você ganhar confiança da gestão. Não adianta você ficar ali atrás, só no background, ajeitando dado, construindo camada e não ter quick wins para que as pessoas passem a confiar em você e no processo que você está criando. Tá? Então é importante também você fazer esses quick wins dentro da sua estratégia geral. Né? Tem que estar conectado. Também não é o quick win ali de uma coisa solta que daqui a pouco você vai descontinuar e ninguém vai usar. E por último, que eu já falei muito, né? Pense em camadas, não em projetos isolados. Boa. E isso aqui, o que levar deste episódio, eu acho que é muito do que eu já falei aqui, né? IA não é uma lista de projetos, é infraestrutura. Em infraestrutura, eu acho que esse ponto é muito importante, é infraestrutura, as camadas são muito importantes, você precisa ter a sua base bem organizada, os dados precisam ser confiáveis, eu acho que esse é um ponto que muita gente ainda escorrega muito, né? Começa a criar com IA, mas os dados ali, quando você vai ver, pô, a Receita está falando que no dashboard do time financeiro está falando que foi 1 milhão, no seu está falando que é 800 mil, onde é que está esses 200 mil? Você
tem que tomar cuidado com isso, tem que estar bem organizado, todo mundo tem que olhar para o mesmo dado, não pode estar olhando para dados diferentes. E, pessoal, foi isso, era isso que eu queria trazer para vocês. Queria me manter aqui à disposição também, o meu LinkedIn é Rodrigo Fragoso, fiquem à vontade para entrar em contato comigo por lá. Estou 100% aberto a discutir sobre IA, RevOps no geral, Enterprise, gosto muito. Quem quiser conversar sobre Enterprise e B2B, venda bem complexa mesmo, me chama, isso é algo que eu realmente tenho muito interesse em conhecer outras empresas e discutir sobre, e também aprender cada vez mais, tá? Rodrigo, obrigado por essa baita de uma apresentação, obrigado por ter compartilhado um pouco ali do Morning Briefing também, que sensacional. Antes de seguir, tem algumas perguntas aqui que eu acredito que não tenham sido respondidas, então eu vou colocar aqui do André, se existe um limite para automação da operação, se não corre o risco de ficar muito impessoal. Boa. Eu digo que sim, eu acho que a própria função da IA não é você automatizar a operação inteira, tá? Eu acho que isso é um ponto muito, muito importante. Você tem que automatizar o que é para ser automatizado. Senão você realmente corre o risco de ficar muito pessoal. Por quê? Quando eu olho para uma operação, principalmente uma operação ali B2B, que não é... Porque Enterprise, dificilmente você vai nessa linha de automatizar a operação inteira. Você vai automatizar pequenas partes, você vai manter muito pessoal, até pela quantidade de clientes que você tem. Mas quando você vai até para um mid-market ali, ou até para um SMB, você corre muito esse risco de querer automatizar tudo. Eu vou automatizar a geração de demanda, eu vou automatizar o primeiro contato, eu vou automatizar a geração de reunião. Você vai ver que muitas vezes você vai perdendo conversão ao longo desse ciclo. Tá? Você vai perdendo conversão ao longo desse ciclo. É muito comum que você consiga até aumentar o volume, só que a conversão diminui bastante. E até as reuniões que você gera são reuniões com muito menos contexto. Você não criou um relacionamento humano com aquela pessoa. Ela chega ali porque ela teve algum insumo do seu bot que respondeu para ela, mas ela não conhece você, ela não criou um relacionamento genuíno, então ela já chega um pouco fria naquela reunião. Eu vejo, eu queria recuperar esse dado, mas era um dado de no-show de reuniões marcadas por IA. É muito maior o no-show de reuniões marcadas por bots de IA do que por pessoas humanas. Então tem que ter muito cuidado no que você vai automatizar. Você tem que entender dentro da sua operação o que é automatizável. Tá? No caso do esquilo mesmo, a gente não vai automatizar, e aqui eu estou falando de B2B Enterprise, venda super complexa, a gente não vai automatizar nenhuma interação final com o nosso lead ou com o nosso cliente. O que é que a gente vai fazer? A gente vai gerar inteligência para que o time receba a informação, interprete ela, adapte e envie. Então eu obviamente vou gerar algo para ele, mas aquilo não vai ser disparado automaticamente. Eu vou gerar, ele vai raciocinar, vai interpretar aquilo e vai mandar para a pessoa, tá? Então esse é um ponto que eu considero muito importante, principalmente em empresas que estão ali numa camada mais SMB. Eu vejo que muitas empresas no atendimento, principalmente, está indo muito por esse caminho de automatizar a operação, e o que está acontecendo eu tenho muito mais tickets resolvidos, só que eu tenho um NPS muito menor e um churn muito maior. Tá? Então, você começa a resolver muitos tickets, a pessoa perguntou ali uma coisa, você responde uma resposta meio desconexa, dá como encerrado aquele chat, depois a pessoa abre de novo aquele chat, então até tem um aumento no volume de tickets. Né? Você resolve mais, mas ao mesmo tempo tem um aumento nesse volume, porque você não está resolvendo da forma correta, você não está conseguindo entregar para o seu cliente o que ele de fato precisa. E outro ponto você começa a automatizar e não gera mais um relacionamento, que é imprescindível para você fazer ali um upsell. Então, eu acho que é muito importante ter muito cuidado na automação. Eu acho que ela pode ser nossa amiga, como ela pode também ser nossa inimiga. Perfeito, obrigado. E tem uma pergunta aqui do Tomás: como garantir que toda empresa esteja na mesma página sobre os benefícios, as limitações e o uso prático de IA no dia a dia? Boa, essa aí é um baita desafio. Eu mesmo passo por esse desafio aqui dentro do Esquilo. Eu vejo muito como você fazer uma implementação faseada de IA dentro da empresa. Como que eu comecei? Aqui no Esquilo, eu queria já implementar o cloud para todo o time de receita, colocar todo mundo ali dentro do cloud, o pessoal já usava um pouquinho do ChatGPT, mas eu fiz, não, primeiro eu vou começar a gerar valor a partir do cloud, e depois que eu começar a gerar valor a partir dele, eu introduzo o time, porque o time já vai ter o contexto de coisas legais que eu estou fazendo lá, e da estrutura que eu criei lá dentro. Então, primeiro eu comecei a utilizar,
comecei a utilizar, fui gerando ali várias skills que fica dentro da organização, né? Então qualquer pessoa do meu time consegue utilizar. E aí quando eu coloquei eles lá dentro, o próprio cloud já tinha muito contexto da nossa operação. Então ficou algo que ficou muito mais personalizado. Quando alguém pede, constrói um business case para Smart Fit, ele já tem todo o contexto do modelo esquilo, ele já tem a nossa identidade visual lá 100% carregada, então ele já entrega tudo aquilo de uma forma muito bonita. Então isso foi uma coisa que fez diferença, eu primeiro utilizar, construir lá dentro, fazer ele ter contexto para depois colocar o time. E outro ponto muito relevante foi que cada pessoa que eu fui colocando, eu fiz questão de abrir com ela o cloud, e apesar do cloud ser muito intuitivo, assim como o ChatGPT eu fiz questão de abrir e mostrar para ele todas as funcionalidades que o cloud tinha. O cloud não é só uma ferramenta que você abre um chat aqui, pede uma coisa e ele faz. Você tem 1 milhão de coisas que você consegue fazer aqui. Então, eu fui mostrando cada funcionalidade que o cloud possui. Eu acho que isso contribuiu muito para o uso do time. O time conseguiu ir muito mais longe do que iria, tá? Sobre as limitações eu sempre gosto de trazer de que no final você está pedindo algo. Se você está pedindo algo, você tem que saber pedir. Não é só pedir de qualquer forma. Então, as limitações do cloud vai muito em linha com a sua despriorização em realmente separar tempo para montar uma boa pergunta, montar um bom prompt, né? Você tem que parar e pensar, também não é só jogar para ele. Então, acho que as pessoas, acho que isso vem muito também com o TikTok, né? Que já é uma plataforma de vídeo ali de 5 segundos, já começa a deteriorizar um pouco a capacidade da pessoa de raciocinar e pensar sobre as coisas, de ser profundo, né? De aprofundar no tema. Eu acho que eu sempre gosto de trazer de que você tem que realmente criar o contexto necessário para que ele entenda o que você quer. Eu acho que as limitações estão muito relacionadas a isso, tá? Cara, e como a gente está falando de RevOps, a primeira coisa que eu penso é eficiência, como a própria Gabi trouxe na apresentação dela. E aí a minha dúvida aqui hoje você já consegue, se sim, quando você conseguiu mensurar o custo de todo esse investimento com tecnologia contra os resultados que vem? Porque, como você falou, você faz enterprise, você não vende de hoje para amanhã. Então, como foi esse processo? Você conseguiu amarrar? Está em vias de? Se puder compartilhar, eu acho que é um dado muito relevante. Boa, perfeito. Sabia que essa pergunta ia vir. E aqui sendo bem transparente, tá? A gente está no cenário onde a gente está crescendo muito. Então, estamos com muita disponibilidade para investimento. E foi algo que eu conversei com o meu CRO sobre. Eu fiz, estou pensando nessa estratégia, nesses projetos aqui, mas a principal métrica que eu quero endereçar é justamente o Sales Cycle. E o Sales Cycle ele demora e depende de safra para você conseguir, de fato, enxergar aquela mudança. Então, hoje, a gente não consegue ver de forma clara o impacto através desses projetos que foram criados até o momento, tá? Então, direto, que eu consigo dizer assim, reduzir o Sales Cycle de 9 para 6. Por quê? Porque ainda tem que caminhar mais para a gente conseguir, de fato, analisar com clareza a safra. Senão, eu estaria jogando aqui um dado que, eventualmente, não foi impactado por isso, que não tem correlação com a implementação desses projetos. E do lado de custo, o custo é baixo, assim, parece alto quando você traz uma complexidade, mas não é. Esse bot, ele está gastando por mês hoje em torno de R$100 por mês. E esse bot hoje, ele não atende. Aí tem um ponto também, esse bot ele foi criado inicialmente para o time de receita, o bot do Slack, de perguntas jurídicas, mas hoje ele é utilizado pelo time de receita, pelo time jurídico e pelo time de produto, porque o time de produto, quando vai prototipar alguma mudança no nosso produto, ele primeiro consulta o bot para entender se aquilo tem algum impacto na nossa tese. Se aquela mudança vai, de alguma forma, impactar a nossa tese. Em vez de eu entregar um livro padrão, eu vou deixar o usuário escolher o livro. Pô, será que isso vai impactar minha tese ou não? Então, ele vai consultar o bot para perguntar aquilo e o bot vai responder para ele. Então, tem outros times que estão utilizando para outras frentes que aí são menos mensuráveis ainda, né? Nesse caso aí, você poderia ter um impacto negativo, onde você poderia se enquadrar a sua tese com algum tipo de simulação tributária, algo do tipo, mas você não consegue quantificar muito. Então, eu acho que a gente ainda está no primeiro cenário, que é explorar, investir, desenvolver, para depois a gente parar para realmente ser um pouco mais criterioso, reduzir custo, entender o impacto final. Acho que a gente ainda não chegou nessa camada de redução de custo, por exemplo. Então, meus projetos, eu criei eles pensando assim no melhor cenário, sabe? Tipo, o que eu consigo fazer de melhor aqui? E aí eu fiz dessa forma, mas com certeza tem muito espaço para otimização.
Perfeito, obrigado. O Pedro Paulo trouxe uma pergunta aqui. Como você enxerga o futuro de RevOps? Acha que está mudando o setor? Eu acho que isso daqui a gente pode abrir para todos, né? Vocês topam? Eu acho que pode ver opiniões diferentes aí. Boa. Quer puxar, Gabi? Bora lá. Bom, eu estava falando com o pessoal aqui antes da gente abrir a live, né? Um pouco daquela ideia meio clichê de que a IA vai tomar o lugar de muitas pessoas, de muitos profissionais. Eu acho que a IA vem para somar, né? Então, quando a gente fala sobre o uso da IA dentro da área de RevOps, a gente precisa da bagagem desse profissional. Então, o que é o RevOps para mim, que estou numa área de ensino? O que é o RevOps ali para o Rodrigo, que está em outra área? Então, eu acho que a IA ela vem para somar, porque eu que vou dar o contexto, eu que vou explicar qual que é o direcionamento, eu que vou colocar o conhecimento de empresa, de mercado, de momento, de tudo que eu quiser na parte da orientação para a solução, né? Porque, independente da solução, antes a gente tem uma orientação. Então, eu vejo que a IA ela vai agilizar os trabalhos. Então, eu tenho que analisar, meu exemplo aqui, eu tenho que analisar ligações. Quem que não faz forecast, não faz feedback de ligação com comercial? O que eu fazia antes? Ouvia as ligações do comercial. Ouvia ligações, duas vezes lá, ouvia ligações e tal, e ia pegando os pontos. Como todo gestor comercial. O que eu faço agora? Integrei o Cloud no HubSpot. Cláudio, analisa esse período até esse período desse vendedor, ligações acima de 2 minutos, assim, assado. Cara, ele me passa o relatório, obviamente, né? Falei um contexto muito rápido aqui, tá? Uma orientação muito rápida ali para o Cláudio. Então, eu acho que esse futuro, ele está na agilidade. Agilidade. Então, o que eu fazia antes de ter que ouvir ligações de vendedor por horas, hoje eu integrei o Cloud no HubSpot e faço muito mais ágil, muito mais rápido. Então, o que eu vejo de futuro é isso, agilidade. Agilidade em vários tipos de demandas, tá? Eu dei um exemplo aqui, mas eu acho que existe agilidade em vários tipos de demandas. É isso. Manda ver, Rodrigo. Boa. Acho que sim, está mudando a nossa forma de trabalhar. Eu acho que uma coisa muito legal que eu vejo com o IA, que pelo menos me empoderou muito, foi a construção de projetos mais complexos mesmo, sabe? Eu acho que muita gente que está em RevOps hoje veio de uma camada de negócios. E isso é importante, precisa ter o conhecimento do negócio. Não veio de uma formação estruturada em engenharia. Eu acho que com IA isso possibilitou a criação de projetos como esse. Assim, eu brinco, quando eu mostrei isso para o meu CRO, ele ficou em choque, assim, ele fez, cara, quanto tempo demoraria para um time de desenvolvimento construir essa arquitetura, montar esse projeto, colocar em produção, e eu desenvolvi esse projeto do Briefing e do LegalBot. O do Briefing eu desenvolvi ele em 2 semanas, o LegalBot demorou um pouquinho mais, foi umas 3, mas foi um ciclo muito rápido para o desenvolvimento de projetos como esses. Então, eu acho que está mudando bastante, mas no final, acho que a Gabi já trouxe aqui, depende muito da nossa capacidade de ser humano, realmente, de interpretar, analisar e priorizar o que vai ser mudado e construído a partir da implementação de IA. Então, eu diria que agora o ser humano ele é mais importante ainda dentro desse contexto, porque agora você tem um universo de milhões de coisas que você pode fazer, de milhões de dados que você pode acionar, e o que você vai fazer? Você, como expert da área, entendedor do seu business, o que é que você vai fazer a partir disso? Eu acho que isso é algo que só nós conseguimos determinar e priorizar. E outro ponto que eu vejo sobre essa questão de redução de time, etc., no nosso caso, a gente está seguindo o caminho inverso. A utilização de AI fez com que a gente tivesse muito mais clareza do nosso mercado potencial, porque a gente não tinha. A gente, aqui no Esquilo, atendia o mercado de telecom a partir do ano passado, que a gente começou a expandir para outras indústrias. E foi aquela expansão meio, tal empresa me indicou para aquela, vou conversar, vou ver se faz sentido ali, mas a gente nunca tinha feito um estudo de fato de quantas empresas no Brasil a gente conseguiria atender, que tinha fit com o nosso modelo. E com o AI a gente conseguiu.
Isso possibilitou a gente chegar numa lista final de 200 contas-alvos, com muito contexto dessas contas, onde agora a gente tem a possibilidade de contratar mais pessoas para, de fato, ir atrás dessas empresas. Então, aqui é um cenário até, diria, inverso. AI possibilitou com que a gente realmente trouxesse mais pessoas para gerar mais receita. Então, acho que esse é um ponto importante a se trazer também. Uma das coisas que eu vejo com tantas mudanças, principalmente em relação ao IA, indo ao contrário do que o Rodrigo trouxe, no caso, eu acredito que os times vão ser mais enxutos, eu defendo essa tese. Obviamente, quando você vem com uma base estruturada, que nem o Rodrigo trouxe, de você criar toda uma estratégia do qual para de pé, e aí faz sentido contratar novos vendedores, mas não necessariamente contratar toda uma estrutura, seja ali de outros times, faz sentido. Mas eu acho que vão ter times mais enxutos, pessoas mais generalistas que vão precisar esquecer tudo que aprendeu para aprender coisas novas, como foi o caso do Rodrigo, que trouxe criou todos esses bots a partir literalmente de curiosidade e tentativa e erro, acredito eu, né? Acredito que não tenha sido direto, só acerto, né? E eu vejo uma característica que ainda não é falada, mas eu acho que a parte de comunicação, a parte social, vai ser algo cada vez mais importante dentro desse ciclo. Porque eu entendo que o RevOps ele não funciona se ele não for estratégico. E uma vez que ele tem que ser estratégico, isso vai desde camadas como construção ali de tecnologia, até influência em lideranças, sejam pares, abaixo ou acima, e uma sagacidade em termos mercadológicos também, que eu acho que isso vai entrar muito. Então, o que eu vejo é isso, profissionais mais generalistas que precisam aprender a aprender e tem que ter essa fluência em diversas camadas hierárquicas, juntamente com uma visão estratégica muito forte. Aqui tem uma pergunta do Rodrigo, eu acho que parcialmente ela já foi respondida anteriormente, que foi quantas as implementações feitas pela equipe de RevOps costumam gerar de ROI para a empresa? No caso do Esquilo, você está em vias de, né? E existe alguma métrica ou caso que ilustre esse impacto? Eu lembro do caso da Anthropic só. Não sei se você tem outro aí para trazer em relação a outras empresas que trouxeram essa eficiência nas mudanças. Não sei se a Gabi também tem alguma coisa ali para contribuir com essa pergunta. Cara, para a gente aqui, a principal métrica do uso de IA, aliás, me corrigindo, uma das métricas do uso da IA nos times foi tempo de resolução de casos. Se eu não me engano, o Rodrigo deu um exemplo desse botzinho, né, resolvendo perguntas simples, né? E, cara, essa para a instituição de ensino, imagina a quantidade de demandas que a gente tem mais fáceis de aluno perguntando qual que é minha sala, que horas que é minha aula, refaz minha senha. E isso era uma pessoa respondendo. E a gente colocou um agentezinho respondendo lá agora. Então, a gente viu um número de chamados sendo resolvidos, número de tickets sendo fechados. Então, a gente teve nesse exemplo essa métrica, né? Eu acho que tem alguns casos, como todos nós estamos aprendendo ainda, né, sobre o uso de IA, eu acho que tem alguns casos que a métrica vai ficar mais clara e mais rápida de ser visualizada, mas tem outros casos que eu acho que a gente vai errando e aprendendo mesmo. Não sei se ROI a gente vai conseguir ver tão fácil assim, não. Uma coisa legal de falar é que, assim, às vezes a pessoa só consegue atribuir o ROI a iniciativas onde você, sei lá, você foi lá, mudou alguma coisa no seu processo de geração de reunião, e aí você saiu de 30% para 33% de agendamento. Mas tem coisas que o RevOps também é responsável, o RevOps faz, que acabam impactando de forma muito relevante a empresa. Então, eu vou dar um exemplo aqui de uma coisa que eu fiz que não tem nada a ver com
tecnologia no geral, mas que fez com que a gente fosse para um caminho estratégico muito mais eficiente. Ano passado, quando eu entrei na empresa, a empresa estava atuando no mercado de telecom, e a gente não tinha nenhuma, é um mercado regulado, que a gente tem na Anatel lá todas as empresas que atuam no segmento de telecomunicações e a base delas. Então, a gente tinha uma capacidade muito grande de conseguir analisar quais empresas já eram nossos clientes, quais não eram ainda e quais a gente deveria ir atrás. Isso nunca tinha sido feito. Quando eu entrei aqui, não existia isso. Basicamente, a gente tinha alguns parceiros que indicavam clientes, a gente sabia alguns do mercado e ia atrás, mas não existia nada estruturado. Quando eu entrei, foi a primeira coisa que eu pensei, que ninguém, assim, não tinha pensado antes. Eu entrei e fiz, cara, não, vou fazer um estudo profundo com base na base da Anatel. Peguei a base da Anatel, cruzei com toda a nossa base de clientes, comparei quem já era cliente, quem não era, e essa galera que não era, quais já tinham passado pela nossa planilha chique na época, né, que era o Airtable, quais já tinham passado pelo Airtable, quais não tinham passado ainda, quais estavam em fase avançada, e a partir disso a gente teve um termômetro do market share que a gente tinha no mercado. Então, na época, a gente viu ali que a gente já tinha 60% do market share de telecom, já estava bem saturada a nossa participação dentro do setor. Dentro dos 20 maiores empresas de telecom, a gente tinha 18. As outras duas que a gente não tinha como ter, então era inatingível, já tinha sido churn de empresas que, por questões externas, não tem como virar cliente esquilo. Então, ali eu já tive 2 cenários claros. Temos aqui um ambiente para explorar que são das 20 para as 200 maiores empresas, essa galera que a gente vai focar. Dentro dessa galera de 20 a 200, 180 potenciais, já tinha uns 80 que era esquilo, então tinha 120 que não era esquilo. Beleza, essa é a galera que eu quero trazer. E, ao mesmo tempo, eu já tive a percepção de que, pessoal, a gente precisa ir para outros setores. Porque aqui dentro do telecom a gente já tem os maiores, e o esquilo tem uma precificação que é por volume, a gente é por consumo. Quanto mais usuários finais você tem, mais livros você compra, mais o esquilo tem de receita. Então, ali a gente já estava no mercado onde a gente não conseguia desbloquear nenhum cliente novo que fosse mexer o ponteiro da nossa empresa. Então, isso gerou uma clarificação para o time comercial de quem a gente iria atrás do mercado de telecom e que a gente precisava desbravar novos setores. Esse foco em desbravar novos setores fez com que a gente, esse ano, fechasse, agora, faz ou menos 2 meses, a gente fechou Smart Fit, Mercado Livre, Starlink e Boozer também. E a Boozer, né, de passagem de ônibus. Então, a gente conseguiu ter esse foco e fechar essas 4 empresas, onde, ano passado, a gente fechou um cliente de setor fora de telecom, que veio atrás da gente. Essas 4 a gente foi atrás intencionalmente. Por quê? Porque já teve uma percepção de que precisamos ir para outros setores. Então, isso foi um estudo feito por RevOps, não existia antes. No final, olha o impacto que isso gerou. Starlink, Mercado Livre e Boozer somados vão dar mais ou menos uns 30 milhões de receita ano, para mais, para o esquilo. Então, um impacto bem grande, através de uma análise teoricamente simples, que não precisou também de tanta tecnologia assim. Foi base da Anatel, cruzar com a nossa base, planilhinha, e é isso aí. Mas eu voltaria, Rodrigo, no ponto que você falou na sua apresentação, que foi projetos. Então, assim, quando a gente fala o quantas implementações feitas pela equipe de RevOps costumam gerar de ROI. RevOps é isso aqui. Então, assim, eu quero um projeto que é análise de mercado, que foi isso que o Rodrigo acabou de dar o exemplo. Eu quero um projeto eu quero agilizar o time de design ali, de criação, eu quero agilizar o trabalho deles, eu quero melhorar a performance deles. É um projeto que está dentro de RevOps. Então, eu acho que é mais nisso, assim, focar em um projeto, tentar resolver esse projeto e depois ir para o próximo. Porque não dá para querer abraçar o mundo e querer gerar o ROI desse abraço aqui do mundo, entendeu? Acho que tem que definir ali um ponto. Teve outra coisa que eu acabei de lembrar, muito relevante, que foi na questão de retenção de receita. A gente estava com um problema em retenção de receita. Quando eu entrei no esquilo, comparação 2024 com 2025, a gente teve uma retenção de receita em torno de 98%, porque a gente não tem churn, a gente tem quase nada de churn, né? Então teve uma retenção, só que não teve um crescimento de receita. E era para a gente ter tido, a gente tinha muita oportunidade de retenção de receita. E foi onde a gente parou para analisar, tá, mas vamos olhar para a arquitetura aqui. A gente remunera alguém por upsell? Não, a gente não remunerava. Então foi a primeira provocação que a gente fez. Pô,
Não está fazendo sentido. Se eu espero que o time atue de forma proativa, fazendo retenção, que o meu account manager, que aqui o CS chama account manager, se eu quero que o meu account manager, de fato, coloque mais produtos, expanda a base daquele cliente, eu preciso ter um incentivo para ele fazer aquilo. E eu preciso dar um norte para ele. Não existia um playbook também de upsell. Não existia um playbook de upsell e cross-sell. Não existia um monitoramento de upsell e cross-sell. Então, vê aqui, são várias coisas que foram feitas. A gente fez uma implementação no HubSpot da camada toda de controle de clientes, onde a gente identificava todas as oportunidades de cross-sell e upsell. Eu construí um sistema que ele analisava automaticamente, a partir dos dados que a gente tinha de faturamento, oportunidades de upsell e cross-sell, para dizer para o meu time de AM, de forma quantificada, o quanto de oportunidade cada cliente tinha ali dentro da base dele, porque a gente já conseguia cruzar esses dados de uma forma fácil. E a gente reestruturou o modelo de remuneração do time comercial. Então, a gente colocou um incentivo para retenção de receita, que a gente não tinha, expansão, né, na verdade, expansão de receita. E também a gente fez um playbook de expansão que a gente não tinha. Então, o time estava no escuro. Como é que você quer que o time venda mais e entregue mais se você não está colocando incentivo, você não está dando caminho para ele, você não está permitindo monitoramento? Então, isso tudo aqui é RevOps. Essas 3 coisas foram feitas, foram RevOps. Esse ano agora, a gente só a Claro, que é o nosso maior cliente, é um case que eu até depois quero levar para o mercado. A gente finalizou o ano passado com a Claro faturando 2,5 milhões por mês. Agora, nesse momento, a Claro já está faturando 4,2. Então, a gente já praticamente dobrou a receita dentro da Claro, a partir, obviamente, dessa estratégia de aumentar a receita dentro dos clientes, seguindo essa lógica de arquitetura. Tá? Então, o RevOps, ele atua em várias camadas aqui. Aqui foi CRM, playbook, remuneração, tudo isso junto. Eu acho interessante você ter tocado nesse assunto, Rodrigo, porque também corroborando com o que a Gabi falou anteriormente na parte de CS, dificilmente, tirando em early stage, o time de vendas vai gerar mais receita num mês específico do que o próprio time de CS. Justamente porque existe uma base maior ali. Mas ainda eu não vejo se explorar de forma eficiente da maneira que você trouxe, da maneira que a Gabi trouxe em relação a deixa eu conhecer o aluno, deixa eu entender o que ele quer, deixa eu ver se eu consigo enviar ali um novo curso que para ele faz sentido. Então, achei muito relevante você trazer esse ponto. E, pessoal, mais alguma pergunta aí? A gente já está chegando à fase final, mas uma das coisas que eu queria trazer aqui, que eu achei sensacional, depois olhem o chat aí, Gabi e Rodrigo. Eu estou vendo aqui muito carinho, muito respeito por vocês aqui, mensagens muito bonitas aqui, então, se não tiveram tempo para parar, depois dá uma olhada que está sensacional aqui. E para cada um de vocês aí que também pararam para perguntar, que interagiram aqui, muito obrigado por fazer parte aí dessa conversa, a ideia que realmente agregue para todos, que a gente saia daqui melhores do que a gente chegou, beleza? Então, mais alguma pergunta aí? A gente vai dar um tempinho aqui para ver se vão trazer. E Gabi, Rodrigo, cara, muito, muito, muito obrigado por tirar esse tempo para compartilhar esse conhecimento com a gente. Obrigado por fazer com que a gente saísse daqui de forma melhor do que a gente entrou. Então, muito obrigado mesmo, viu? Bom, eu que agradeço, Fernando. Eu queria falar assim, ouvindo você e o Rodrigo, e eu trabalhei anteriormente em startups de tecnologia, em SaaS, etc. E o que eu queria deixar de recado assim para as pessoas que estão assistindo, para as pessoas que vão assistir gravado, é que às vezes a gente ouve muitos termos em inglês, muitos números, muitas inovações, etc. E a gente acha que não dá para aplicar no nosso mercado. Então, eu estou falando da área de ensino, mas, sei lá, às vezes você trabalha numa indústria ou numa loja de varejo, e você acha que não dá para aplicar no segmento que você está, porque você não é da tecnologia. E eu queria deixar esse recado aqui, que não é bem assim. Eu acho que a gente tem que pegar os aprendizados do mercado, das pessoas que a gente está trocando, como a gente está trocando aqui com o Fernando, com o Rodrigo, e aplicar na nossa realidade. E isso é possível, isso é possível. Então,
eu sou uma pessoa que eu falo tanto para minha equipe quanto para as pessoas à minha volta que eu bebo de todas as fontes. Eu olho sites de HR Tech pensando em como eu vou trazer isso aqui para o segmento educacional. Eu sou desse nível, então eu queria deixar esse recado assim para as pessoas olharem tudo ao seu redor e irem filtrando o que vocês podem usar, o que vocês podem pegar de aprendizados para a área de vocês. Então, se eu puder deixar minimamente algum conselho aqui, acho que é isso, e é isso que eu quis trazer na minha apresentação. E agradeço muito por esse espaço de novo, Fernando. Agradeço muito pela troca também, Rodrigo. Foi ótimo. Perfeito. Eu que agradeço a oportunidade, Fernando. Muito obrigado pelo convite. Gabi, foi um prazer dividir palco aqui com você. Fico muito feliz de ver cada vez mais a gente trazendo conteúdo sobre o RevOps para o mercado, né? Uma área que ela é relativamente nova, né? Foi criada nos Estados Unidos um tempo atrás, chegou aqui no Brasil, mas é algo que realmente é incipiente. Agora com IA tá virando um buzz, né, de RevOps, então é legal trazer pessoas que realmente estão trabalhando com isso na prática, que consigam tangibilizar e trazer para pessoas até de outras áreas o que é que o RevOps faz, porque no final você pode fazer isso dentro da sua área. Eu estou vendo aqui no Esquilo, tem um pessoal do time de People que estão construindo software interno de ATS, eu fiquei assim impressionado. Eu agora entrei para ajudar eles no projeto, estou ajudando na parte lá da engenharia, mas eu fiquei impressionado, pessoas de RH que nunca criaram software, que não entendem produto, estão ali criando, explorando. Então, acho que no final, reforçando o que a Gabi trouxe, sejam curiosos, né? Acho que esse é o ponto principal nesse momento. Sejam curiosos, vejam o que as empresas estão fazendo, baixa um PDF do que a empresa fez, joga no cloud e pergunta, cara, no meu contexto, na minha empresa, como que eu conseguiria fazer algo próximo disso? Eu tenho essa dor aqui. Eu vejo muitas vezes a pessoa reclamando, falando, isso aqui não tem solução, isso aqui não tem o que fazer, a pessoa nunca foi lá no cloud e fez uma conversinha com ele para ver se ele dá alguma ideia. Então, acho que é isso, sejam curiosos, se provoquem, conversem com as IAs, elas ajudam. Eu mesmo, assim, tô conversando muito com eles, acho que talvez, tá no meu top 5 aí de melhores amigos do cloud, alguma coisa próxima disso. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.